4 palestrantes, a Letícia, a Monique, o Wagner e o Gustavo, 2 fabricantes de materiais e 2 concessionárias, uma pública e uma privada. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa reunião do Conselho Técnico de Saneamento. O Fórum do Conselho Técnico de Saneamento foi criado justamente com esse objetivo de envolver os mais diferentes elos da cadeia, né, desde órgãos governamentais até concessionárias, fabricantes, para que a gente possa debater temas em comum e construir esse conhecimento de maneira conjunta, trazendo benefício para todos. Então, já tivemos aí diversos temas sendo tratados, a questão da normalização técnica, enfim, e dessa vez a gente trouxe, então, o tema inovação e o marco legal do saneamento básico. A gente sabe os nossos desafios em relação à concretização dessas metas, né, de 90% de coleta e tratamento de esgoto, de 99% de abastecimento de água, e a gente entende que isso só vai ser possível, ou a velocidade de concretização dessas metas vai ser possível com inovação. Por isso, desse debate. Então, como vai funcionar? A gente vai ter 10 minutos onde cada um dos palestrantes vai apresentar um case. A ideia, a proposta que a gente trouxe é de que cada um traga um case de como melhorar, de como facilitar esse atingimento dessas metas, e depois dessa apresentação, então, nós vamos ter aí um momento de discussão, de dúvidas, de perguntas, e realmente nosso objetivo é que vocês, depois dessas apresentações, façam interações, façam perguntas, tragam cases também que considerem importantes para que, de maneira conjunta, a gente possa enriquecer esse debate. Bom, a primeira a fazer a apresentação do seu case é a Monique Presser Sigolini. Ela é representante da empresa Tigre e vai apresentar, então, um case para nós a respeito, né, de soluções para tratamento de esgoto de maneira descentralizada. Fica à vontade, Monique. Boa tarde a todos, novamente. Queria, primeiramente, agradecer, né, a oportunidade, a Luana, aí, pela mediação do evento hoje, as FAMAS por viabilizar essa nova reunião do CTS, né? Hoje eu falo aqui com o chapeuzinho de tigre, é um pouco estranho, né? Porque às vezes estou mais habituada a falar com o chapeuzinho de ASFAMAS, mas vamos lá. Hoje eu venho aqui representando a Tigre para compartilhar um case com vocês, e é muito bom poder falar de inovação quando a gente olha todos os desafios, né? Tudo que vem, que tem vindo, e tudo que a gente tem pela frente em relação ao marco do saneamento e, mais precisamente, a universalização, né, do saneamento. Quando a gente pensa em saneamento, a gente fala de diversos aspectos, né? Fala de aspectos técnicos, regulatórios, e a inovação, ela vem trazer novas possibilidades de como que a gente efetivamente consegue acelerar, trazer novas possibilidades de acelerar essa universalização e esse acesso, né? Então, falar um pouquinho de como que a Tigre contribui e tem desenvolvido e olhado para esse cenário, para essas soluções possíveis aí com o objetivo de atingir as metas, né, previstas no marco de saneamento é super interessante e é muito gratificante, né? Então, obrigado aí, Letícia, Wagner, Gustavo e Luana, mais precisamente, né, que é a nossa mesa. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para conversar um pouco com vocês, e não vou ver ninguém, então qualquer coisa me avisem, tá? Ok. Perfeito. Estão vendo, né? Sim. Obrigada, Luana. Bom, o case que eu trago para vocês hoje, ele está muito correlacionado à inovação dentro desses novos objetivos do marco do saneamento,
porque traz no bojo, né, traz no contexto soluções inovadoras para a gente atingir garantir o acesso ao saneamento, garantir a universalização e chegar onde as redes não chegam. De forma economicamente viável, de forma eficiente, de forma segura. Eu vou detalhar um pouquinho para vocês, mas antes de entrar nessa tecnologia, nessa proposta de solução para o saneamento, eu queria só trazer um pouco de contexto, né, e dar um passo atrás. Porque as pessoas, via de regra, quando falam de Tigre, associa-se muito ao DNA da empresa, às soluções mais tradicionais do negócio, que são os sistemas de condução de água e esgoto, as tubulações, que historicamente é o foco do negócio. A gente já sabe e já é corrente que a inovação ela está no DNA da Tigre. A Tigre fez 80 anos esse ano, né, completou seus 80 anos, e historicamente ela olha a inovação. E em 2016, pensando muito pautada pelo propósito da empresa, por olhar o seu propósito, entender qual que é a sua contribuição efetiva para a universalização, entendendo qual que é o seu papel, como que ela contribui para a sociedade e gera a permanência, né? A Tigre adquiriu uma startup. E essa startup é a Tigre Águas e Efluentes, é uma unidade de negócio específica da Tigre, e ela é focada em soluções de tratamento de esgoto e reuso de água. Então, foi uma inovação dentro da empresa, não só em termos de produto, que são os produtos associados a essa nova unidade de negócio que ela vem trazer, mas também esse olhar, né, não só para a condução, como tradicionalmente a empresa sempre olhou, condução de água e de esgoto, mas também para algumas soluções inovadoras em termos de tratamento, né? E a TAE, que a gente chama, que é essa unidade de negócio Tigre Águas e Efluentes, ela chega, assim, ela se constrói, né, se consolida como uma perspectiva, assim, de que o Brasil, ele é um país continental, né, todo mundo sabe, um país muito diverso, muito grande, e para a universalização, ele traz muitos desafios, assim, distintos de países talvez um pouco menores ou mais homogêneos. E para isso, para a gente conseguir garantir a universalização, seria necessário uma mudança de conceito, um entendimento de que é importante conhecer os ambientes, conhecer o cenário, encontrar soluções inovadoras, disruptivas, que se adaptem melhor a cada realidade regional, cada especificidade, cada geografia e clima. Então, as soluções que a Tigre Águas Efluentes traz para o mercado, elas estão muito associadas à inovação e ao entendimento que não basta uma solução única para garantir o acesso, mas que ela tem que derivar das características locais para que a gente consiga atingir efetivamente o sucesso e, principalmente, que esse sucesso ele seja garantido de uma forma economicamente viável, com qualidade, acessível, né? Isso possa acontecer. Então, eu vou comentar uma das tecnologias de forma mais detalhada, que é a tecnologia Unifam, que a gente chama carinhosamente denominada de Unifam, que é uma tecnologia descentralizada, é uma das soluções que a Tigre Águas Efluentes, a TAE, já tem no mercado. E essa solução, essa tecnologia, ela tem algumas especificidades, assim. Ela vai buscar atingir alguns locais e atender alguns locais onde a população está muito remota ou existe uma habitação muito remota e uma grande obra não se justificaria de uma rede tradicional, ou você tem uma área muito aglomerada, muito adensada, como, por exemplo, comunidades, onde também implantar soluções descentralizadas pode ser muito mais eficiente, economicamente viável, do que fazer uma grande obra para uma rede tradicional, ou mesmo que em regiões onde essas grandes obras, onde essas redes tradicionais não possam ser
ser instaladas, né? Então, você traz como possibilidade para determinados contextos, a gente não pretende, né, com essa tecnologia, atingir a demanda de saneamento, entender que ela é uma solução para todos os casos, sim, para determinados contextos, perceber que é uma tecnologia que une tecnologia e serviço, e pode substituir a obra, gerar um resultado, uma obra mais onerosa, gerar um resultado imediato, ser economicamente viável, isso foi pontuado dentro do projeto da Unifam com bastante cuidado, bastante cautela, e também ser extremamente eficiente, né, que eu acho que é o grande desafio, como que você traz soluções descentralizadas, atinge ali o seu resultado e garante a qualidade, ela vai acontecer e ela vai ser suficiente e você vai ter as garantias de preservação do ambiente, né, dentro desse sistema. Então, deixa eu empurrar a Luana aqui. Então, assim, entrando um pouco mais no detalhe de como que funciona, né, qual que é o conceito dessa solução da Unifam. Tradicionalmente, a gente tem as redes de coleta, né, de esgoto, que, enfim, são o perfil que atinge a maior parte das grandes cidades. Ali você tem a rede chegando nas residências, que faz a coleta, conduz o sistema de esgoto a uma elevatória e leva até uma estação de tratamento do efluente, tratamento do esgoto, uma ETE, via de regra, municipal. E no modelo descentralizado, você vai ter a possibilidade, e aí entendendo de novo quais são os locais mais adequados para essa implantação, você tem a possibilidade de trazer uma solução descentralizada, implantar essa tecnologia para cada residência, e ele vai gerar, vai promover o tratamento do efluente gerado no próprio local, e o descarte, ele pode acontecer ou por sumidouro, no local de implantação mesmo, ou com a conexão à rede pluvial, a depender do contexto do projeto. Então, você percebe um ambiente onde eu não consigo estabelecer, não existe essa rede tradicional, ou não consigo estabelecer essa rede tradicional porque, por exemplo, tem uma residência muito remota, muito distante de uma aglomeração, muito distante de uma estação de tratamento, ou uma área extremamente adensada, e você vai instalar essa solução de uma forma específica ali para garantir o tratamento. Nesses casos, nesses contextos que se recomenda esse tipo de tecnologia, a gente tem uma redução de custo de implantação, em média 40% menor do que o custo de implantação de uma rede, de um modelo tradicional, se isso fosse colocado, e o custo de operação, o OPEX, 30% menor. Claro que vai variar de projeto para projeto, mas essa é a média do contexto, né, de que quando você traz essas soluções descentralizadas. E sendo que soluções descentralizadas, elas são já amplamente utilizadas em vários países, se entende como um caminho possível e adequado e funcional, né, para a gente conseguir efetivamente ter o acesso ao saneamento universal e garantido para diversos contextos. Então, comentando com vocês um pouco como que funciona, né, essa tecnologia, qual que é a dinâmica dela quando é implantada, né? Acho que o primeiro ponto é que a gente tem um sistema que ele vai tratar o efluente de uma residência com, em média, 5 pessoas. Então, assim, o projeto, né, o desenho da Unifam, ele prevê uma habitação com 5 pessoas, em média, ocupando o local, uma geração de efluente de aproximadamente 800 litros dia. Isso é um volume bem grande, que possibilita, inclusive, que se houver uma residência com um maior número de pessoas, se possa também instalar,
ou se esse número for muito elevado, se possa também incluir mais de um dispositivo, né? Você não precisa ficar limitado a um por residência, a depender do contexto que você está instalando ali. Então, a instalação ela ocorre por residência, né? Ela vai acontecer de uma forma específica, descentralizada mesmo. O tratamento que ocorre com a Unifam, ele é um tratamento aeróbio, então você vai ter um sistema aeróbio operando ali, né, com uma ligação elétrica, né, tem uma conexão elétrica que garante um bombeamento ali de CO2, de injeção de ar, para ter uma sobrevida do ecossistema que gera ali dentro da Unifam. E esse ecossistema, esse sistema aeróbio por aeradores, ele vai garantir uma eficiência em termos de DBO e DQO de acima de 90%. Então, quando você instala o dispositivo numa residência, em termos de 4 semanas, mais ou menos, onde você vai ter ali a sua curva de harmonização daquele ambiente, padronização do tratamento, você passa a obter, em média, 95% de eficiência em termos de DBO e DQO. É sempre acima de 90%. Na média que a gente tem alcançado nos dispositivos que estão instalados é 95%. Tá? E o consumo energético, acho que é um ponto importante para destacar também, porque é uma pergunta que sempre surge. Se a gente está trazendo uma solução descentralizada para instalar numa residência, e o objetivo dessa solução é tratar o esgoto gerado ali, principalmente de uma forma econômica, a gente precisa observar qual que é o consumo de energia que tá sendo gerado e como isso vai impactar, né, aquela habitação, aqueles moradores, e o consumo energético médio é bastante baixo, de 28 kWh em média. Então, você não tem um ônus de conta de energia muito grande sendo gerado. Assim, o projeto todo ele foi desenvolvido pensando, né, nessas áreas rurais, em comunidades, e então tudo isso tem que ser observado de uma forma bastante cuidadosa. Isso inclui o produto em si, o desenho do produto e o consumo que ele vai gerar. Material de polietileno, e ele vai ter o tratamento primário e secundário, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que ocorre esse tratamento. Na verdade, um ponto importante também é que ele pode ser colocado de forma enterrada, acho que é o mais recomendado, abaixo do solo, mas ele pode também ficar exposto, porque você vai observar a instalação de acordo com as características do local onde esse sistema está sendo implantado. Por exemplo, a gente tem algumas soluções sendo testadas e observadas em ilhas, em áreas de mangue, e aí você pode deixar o dispositivo exposto, porque o terreno não comportaria absorver a solução ali. Mas, via de regra, ele vai ficar subterrâneo, né, com pequeno acesso, e eu vou ligar aqui o videozinho para vocês enxergarem como que funciona o tratamento em si, né? Aqui é uma Unifam operando propriamente dito. Então, você percebe que vai ter a entrada de efluente por meio da ligação da residência até o dispositivo. Essa entrada, ela tem um cesto ali que vai prevenir que alguns objetos que possam ser descartados dentro do vaso sanitário, por exemplo, de uma forma inadequada, ele não comprometa o sistema de tratamento. E aí você vai ter, primeiro, um sistema de decantação, e esse efluente decantado, ele vai passar por uma segunda câmara, que é essa parte interna aqui, onde operam os aeradores, e o lodo ativado está funcionando ali naquele local, gerando o tratamento de uma forma bastante eficiente. Depois desse sistema operando, o efluente, né, que sai, ele já está com esses 90% aí de eficiência em termos de remoção de DBO e de DQO,
e ele vai ser, como eu havia comentado, ele vai ser disposto ou via sumidouro, ou através de alguma solução ou rede que tenha próximo da residência, né? Então, nesse caso, a gente avalia de acordo com o projeto. E assim, por fim, né, só para finalizar minha fala aqui, a gente tem buscado, essa solução ela já está no mercado, a gente tem buscado testar ela, desenvolver pilotos com as companhias em diversos locais, principalmente para entender como que funciona o desempenho e os contextos e os desafios das localidades, né? A gente tem em Fernando de Noronha um teste sendo executado, a gente tem na Vila Moraes um piloto também em operação, que é uma área de comunidade em São Bernardo, uma área super adensada, porque a gente entende que, além da solução do produto em si, em conjunto com as companhias, a gente precisa observar como que essa solução, como que essa tecnologia, ela opera na prática e transpor os desafios decorrentes daí, né? A gente já enxerga a eficiência do processo em si, e há 2 semanas atrás, teve uma notícia também positiva que eu queria aproveitar para compartilhar com vocês, que foi a publicação de uma norma técnica da ABNT, que é aplicável não só à Unifam, mas aos sistemas descentralizados, nos trazendo também um pouco mais de olhar sobre os aspectos técnicos e os perfis de desempenho que essas soluções devem ter, devem seguir, fazendo com que haja cada vez mais segurança por parte das companhias em absorver essas soluções, absorver os sistemas descentralizados como soluções possíveis dentro do atingimento das metas de universalização do saneamento. Então, acho que já me estendi demais, né, Luana? Vou te devolver aqui, mas o que eu queria compartilhar com vocês era isso, assim, acho que a Unifam é um grande orgulho para a empresa e começa a apresentar resultados muito satisfatórios, né, junto dos nossos parceiros. Perfeito, muito obrigada, Monique. Acho que ficou bem claro para a gente, algo bastante inovador. E eu gostaria agora de convidar a Letícia, né, Reis, da Saint-Gobain, para fazer também a apresentação aí por parte da indústria, né? E depois, na sequência, a gente vai para o Wagner e o Gustavo falando por parte das concessionárias. Letícia, está contigo. Bom, primeiramente, obrigada, Luana, aí pela oportunidade, obrigada, Monique, Gustavo, Wagner também. É uma honra dividir aqui a mesa com feras da inovação, tanto na indústria quanto nas concessionárias de saneamento. E eu vou aproveitar para compartilhar a tela aqui, eu só peço que vocês me confirmem se estão conseguindo enxergar. Sim, tudo certo. Certinho? Tá joia. Bom, pessoal, muito prazer, eu sou a Letícia, sou engenheira de serviços na Saint-Gobain Canalização. Quando me fizeram esse convite aqui, fiquei até um pouco balançada, né, que era para trazer um case que atingisse aí, viesse de encontro aos desafios do marco do saneamento. E a gente tem debruçado bastante nos últimos anos em inovação, né, a Saint-Gobain, o Grupo Saint-Gobain, ele tem a inovação do DNA, né? Até tem um dado interessante, 1 a cada 4 produtos lançados foi desenvolvido nos últimos 5 anos, então acho que diz muito a respeito do que a gente está conversando e tratando aqui. Mas acredito que eu tenha selecionado um case que eu acho que vai ajudar bastante a exemplificar diversos pontos, né, dos desafios, e eu conseguir também dar uma pincelada em outro que é bastante interessante no lado de monitoramento. Então, primeiramente, trago alguns dados aqui de mercado, né? Até um dado da Accenture desse ano, mostrando o potencial de geração de valor que o saneamento tem em iniciativas de inovação, seja na redução de CAPEX, seja na redução de OPEX, seja em redução de perdas, que é algo, assim, historicamente uma dor do mercado que a gente tem endereçado também bastante, em redução de serviços improdutivos e também em digitalização, principalmente. E para cada um deles, a gente tem desenvolvido diversas soluções
mas até em detrimento do pouco tempo, a gente vai acabar selecionando uma das mais promissoras aqui, né? Então, dentro do portfólio, que a gente fica aí também à disposição para estar tirando dúvidas, caso tenha interesse, a gente selecionou o Filtralite, tá? Que é uma solução em argila expandida para tratamento d'água. E é interessante porque a gente acabou nem se alinhando internamente aqui os temas, mas acabou sendo bastante complementar, né? Então, a Monique trazendo a parte do esgoto, a gente trazendo a parte da água. Vamos ver aí também como é que se falam o pessoal, Wagner e Gustavo. Então, para começar, né, um breve contexto, né, por que esse ponto para a gente foi tão interessante de estudar e por que a gente está se debruçando nesse desenvolvimento? A gente reparou que a parte de tratamento da água, ela se baseia numa norma, né, a norma 2216, a última atualização aí já vai fazer quase 30 anos, então assim, a gente vê que ela está um pouco defasada em relação aos outros países, principalmente na Europa, que tem pleiteado diversos outros tipos de elementos filtrantes. Enquanto que aqui no Brasil a gente vê um movimento muito centralizado em soluções de areia e areia antracito, filtros com baixa espessura. Então, o que a gente viu nesse mercado e por que a gente quis desenvolver, né? A gente vê aí no lado da areia uma questão muito forte em termos de disponibilidade de fornecedores e também da qualidade do próprio produto. Isso implica diretamente na necessidade de maior quantidade de retrolavagens, né? A gente vai ver os impactos mais para frente, o que a retrolavagem traz em termos operacionais. E em termos de antracito, uma situação ainda mais delicada, né, que é a questão de termos apenas um fornecedor, e ainda nem antracito mesmo, é o carvão mineral antracitoso, que ele acaba tendo uma qualidade inferior ao antracito. Então, só para vocês terem uma ideia, o fornecedor de antracito mesmo, o mais próximo, fica na Colômbia, né, acaba até se tornando um pouco inviável. E aí o que acontece? Que essa qualidade de antracito tem um desgaste superior. Então, você pega na mão, acaba esfarelando, assim, algo que não é desejável para a gente que quer que estenda a vida útil desses materiais, né? Então, a solução que a gente traz aqui é o Filtralite, né? Uma solução do próprio grupo Saint-Gobain, em argila expandida. É uma solução cerâmica, então ela é sinterizada em torno de 1.200 graus Celsius, tornando ele um material extremamente rígido e resistente, e garantindo a durabilidade que a gente gostaria de ter, né, nos nossos sistemas de areia antracito. Então, enquanto a gente fala aí em termos de 10 anos, em média, para os sistemas atuais, a gente consegue garantir até 20 anos com o Filtralite, praticamente dobrando aí, né, a durabilidade. O que a gente também pode observar nessa solução em comparação com a areia? Então, a gente pode ver aqui nas imagens ao lado, à direita a gente tem as imagens de Filtralite, né, e à esquerda da areia. Então, o primeiro ponto que a gente pode observar é que o Filtralite ele vai praticamente criar uma nova dimensão de filtração, porque a areia a gente vai contar somente com os espaços, os interstícios entre os grãos de areia. Já o Filtralite, por ser poroso, você ganha ali os orifícios por dentro da própria estrutura da argila. E aí isso faz com que, enfim, inúmeros benefícios, né? Primeiramente, a trajetória da água é bem mais fluida, então a gente consegue aí ter a baixíssima perda de carga, praticamente zero entupimento. A gente consegue também garantir mais espaços, então como se fossem bolsões onde a gente pode aprisionar mais partículas que se desejam reter. A própria distribuição dos tamanhos dos orifícios é beneficial à ocorrência das partículas no meio ambiente. Então, as partículas, elas naturalmente ocorrem em diversos tamanhos. Então, a gente tem um material filtrante que acompanha isso, acaba sendo um diferencial em relação à areia, que acaba sendo bastante padronizada, né? E, por fim, mas não menos importante, né, essa característica de uma alta superfície específica, né, de quase 1.500 metros quadrados por metro cúbico, possibilita o crescimento de um biofilme, né? Então, essas bactérias elas vão atuar de forma na remoção biológica desses elementos que se deseja filtrar. Mas e o que isso se traduz, né, em termos operacionais? A gente fala muito que o órgão que mais dói no corpo é o bolso, né? Então, vamos ver como é que isso se fala em termos de resultado, né? Primeiro que isso garante 50% maior capacidade de filtração, então você acaba produzindo 50% mais água com o mesmo volume de elemento filtrante, tá, pessoal? Sem necessidade de alterar o design do filtro ou alterar bombas.
A durabilidade, como eu comentei, estende até 20 anos. A gente consegue estender também o tempo entre retrolavagens de até 3 vezes em relação à areia antracito. Isso significa menor consumo de energia elétrica no bombeamento durante a retrolavagem, menor tempo não produtivo, né? Porque enquanto você está retrolavando, você não está produzindo, e menor perda também de água, porque infelizmente muitas ETAs ainda, durante o processo de retrolavagem, acabam descartando essa água, né? Então acaba sendo uma perda também, um dos itens que a gente deseja atingir também no marco. Aí, com isso, o que a gente tem observado, que ao substituir o Filtralite, a areia antracito por Filtralite, somente pela produtividade, a gente já consegue aí um payback em torno de 2, 3 anos. E se a própria filtração for um gargalo, ou seja, minha população cresceu e eu não tenho budget para bancar uma nova obra civil para um novo filtro, isso aí derruba o payback para menos de 1 ano, tá? Então, a gente está falando aí obras civis em torno de milhões de reais, a gente consegue fazer um saving somente com a troca do elemento filtrante. E sem contar a própria pegada de carbono, né? Então, em novos projetos, reduzindo aí 50% da pegada, e em reformas, ou seja, somente a troca do elemento filtrante, a gente mantém a pegada, aumentando a produtividade. E aí eu quero trazer um exemplo, que é o case que eu vim trazer hoje, mas me aprofundar nele, que é o caso de sucesso da ETA Llobregat lá na Catalunha, né? Eles tinham um desafio bastante interessante de aumentar de 3,2 metros cúbicos por segundo para 4, e eles contavam com 12 filtros de areia. Então, com os primeiros testes, né, como a gente pode ver nesse gráfico da direita, ao passo que a areia deu 3 ciclos de retrolavagem, o Filtralite precisou de apenas 1, que tem muito a ver com o que a gente acabou de falar, né, da extensão do tempo entre retrolavagens de 3 vezes. E aí, com isso, olha só que resultados legais. Até traduzido aqui na tabela, mas aqui eu sumarizei. Redução de 61% do consumo de energia elétrica, redução de 65% do tempo não produtivo e também redução de 65% na perda de água durante o processo. Então, são resultados super bacanas. E aí, o resultado final, né, desse experimento, eles conseguiram alcançar os 4 metros cúbicos por segundo, que eles pretendiam, operando somente 6 dos 12 filtros. Então, praticamente metade. Se eles quisessem, eles poderiam parar a operação de metade dos filtros e atingir o mesmo resultado somente trocando o elemento filtrante. Mas o que eles tomaram de decisão? Ao invés disso, vão substituir, né, já substituíram todos os 12 filtros por Filtralite e aí praticamente duplicaram a produtividade, tá? Então, para atingir uma maior parcela da população. E aí, em resultados econômicos, aí deu um retorno em torno de 1,6 anos nos cálculos deles, né? Um ano e meio. Aqui mais algumas informações sobre praticamente triplicar o volume, né, filtrado em relação à areia, mesmo mantendo os níveis de turbidez, tá? E aí que eu trago só uma pincelada de outros cases de sucesso também desse produto. Então, a ETA Bydrychov, na República Tcheca, duplicou também a capacidade de produção, reduzindo 75% do custo de energia. Por quê? Porque eles conseguiram aumentar em até 4 vezes o tempo entre retrolavagens. Então, assim, apesar da gente garantir que consiga se ter até 3 vezes, esse número pode ser até superior, tá? Como a gente começa a ver aqui no case da República Tcheca. Na Noruega também, redução de 125 mil metros cúbicos por ano em perdas. A Thames Water, ela tinha problemas sérios, até mesmo com acúmulo de algas em seu sistema de tratamento. E com o Filtralite houve uma grande redução desse efeito. Eles conseguiram aumentar em até 8 vezes o tempo entre os ciclos de retrolavagem. E com esse grande desempenho e redução de custos operacionais, decidiram por imediatamente reduzir em 37, alterar, né, substituir em 37 dos filtros deles por Filtralite. E tem um programa aí de longo prazo de trocar todos os outros demais filtros ao longo do Reino Unido. E, para finalizar, um case também da Suez na Europa, mas na França, e onde eles conseguiram, em comparação com outras alternativas, como somente areia ou areia e antracito, chegar nas menores índices de turbidez, somente com o Filtralite, e aumentar também aí a capacidade de produção de água de 1,5 até 2,5 o fator, né? E, principalmente, a qualidade de água de entrada. Por quê? Esse foi o único estudo que conseguiu comparar o tratamento com a água vinda do Rio Sena somente coagulada ou
coagulada e sedimentada. E o que eles perceberam é que mesmo com a água coagulada, somente coagulada, com uma degradação de qualidade pior do que a sedimentada, ainda houve um resultado muito superior à areia, que foi de 2,5 vezes. Então, o que demonstra também que o Filtralite está à disposição também a diversas qualidades de água de entrada. E aí aqui só aquela pincelada que eu prometi da outra solução, que é a nossa solução também promissora de monitoramento, tá? Então, a gente conta com 3 sensores, um voltado para medidas de eficiência energética, o segundo em análise preditiva, para aumentar a disponibilidade dos nossos equipamentos, e o Smart Pipe, que é o terceiro, voltado para vazão, pressão, transiente hidráulico, isso aí está em contato com o líquido, está em contato com a tubulação, tá? A gente acredita muito nisso, a gente tem oferecido em forma de assinatura mensal, então é um dos principais benefícios, é 0 investimento. Você não precisa ter dor de cabeça nem com conectividade, nem com bateria. Na verdade, ele não tem bateria, é uma tecnologia proprietária em que ele gera a própria energia necessária. E toda a mesa aí de especialistas para estar entendendo, a gente emite relatórios de falha e quando que vai falhar. Então, isso é fantástico, isso tudo até por WhatsApp. Então, a facilidade aí torna essa ferramenta aí o que a gente acredita ser a melhor e mais completa solução do mercado. E caso alguém tenha interesse, a gente se coloca à disposição, tentando estudar uma possibilidade de uma demonstração gratuita, tá, pessoal? É que eu deixo o meu contato aqui para vocês. Fico à disposição das dúvidas. Legal, Letícia. Acho que estamos com cases bem completos, né? Um na área de esgoto, um na área de água. Então, agora eu passo a palavra para o Wagner, que vai falar um pouquinho aí também para a gente, e depois do Wagner, o Gustavo. Fica à vontade, Wagner. Olá, boa tarde a todos aí, estão me ouvindo? Sim. Bacana. Não, excelente os cases aqui, as tecnologias aí evoluindo. Aí vai despertando o nosso interesse, né, Gustavo? As concessionárias aí, esse movimento todo, né? Trazer isso para o Brasil aí, com case de aplicações, aí a gente gosta muitas vezes de ser cobaia nessas situações aí e colher vários resultados depois no futuro, né? Evoluir junto. Então, tem muito a ver aí com o que a Monique posicionou aí com a gente, situações específicas, merece projetos específicos, né, de tratamento de esgoto descentralizado. A Letícia, pô, fantástico aí essa visão, também é inovadora da Saint-Gobain, então a gente olha essas companhias, né, fornecedores, a gente aqui do lado do cliente, a gente enxerga a tubulação, mas a gente está vendo aí a evolução e trazer mais tecnologias para aplicada ao saneamento. Essa parte do Filtralite, esses números interessantíssimos, já conheci um pouco, né, mas o PIC evoluiu ainda mais e despertou interesse também essa parte dos sensores, né, isso também é algo que tem a ver até com o que eu vou colocar aqui também, o que a gente está em busca hoje em dia de conhecimento aí das nossas instalações. Vocês estão vendo a minha tela, por favor? Sim, tudo certo. Sim. Bacana. Então, vou tentar ser breve aqui, né, com vocês, trazendo aqui o programa Infra Inteligente. Desafio falar aqui em 10, 15 minutos com vocês. É um programa aí que está sendo reconhecido pela companhia, parte muito aí pelo nível de conhecimento das instalações para trazer e aportar tecnologias. Né? Todos nós aí estamos aqui dentro, né, desse fórum, imbuídos aí nos desafios do saneamento, né? Escassez de recursos hídricos, né? Deterioração aí das instalações, né, das redes, um crescimento aí cada vez maior aí de populações em regiões metropolitanas e temos que equilibrar esses recursos no máximo de eficiência, né? E aí, com esse grande abertura que teve, né, esse grande interesse aí do mercado atual pelo saneamento, né, inovação e o marco regulatório, eles acertaram bastante no tema aí, né, Letícia? As famas aí de puxar esses dois temas. O marco regulatório ele vai ser possível com inovação, o aporte de investimento é altíssimo e a gente sempre busca, todos nós, né, fazer o mais com menos. Então, a gente acredita nas projeções que foram feitas, né, mais de 700 bilhões aí para universalizar, mas quanto mais inovação, a gente acredita que isso pode ser
atingir melhores resultados ainda com o mesmo volume de recursos, né? Então, nós estamos ainda muito aquém, né? O nosso país aí, em vista dos demais, a infraestrutura dizer, um pouquinho mais atrás ainda de todas, e com relação a enxergando isso, né? Não lado do desafio, mas da oportunidade, né? Quando a gente observa, né, a recuperação dessas áreas, né, que estão ali um aporte de esgoto e tal, você começa a perceber a recuperação da natureza, né? Então, a Paraíso aí no país aí que é super rico aí em diversidades, né? Que pode ser ainda melhor abordado com tecnologia de forma mais sustentável, né? E tem muitas formas de fazer isso, né? Trazendo aqui em números um pouquinho para vocês, né? Para quem não conhece o Grupo Aegea, eu já estou há um bom tempo aí nessa jornada com o grupo. Surgiu lá em 2010, eu tive a honra de estar junto com eles lá no começo, toda essa equipe que hoje já está envolvida aí em 12 estados do país, desde lá da capital do Amazonas, né, Manaus, até a região da grande metropolitana de Porto Alegre, passando por diversos estados aí, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio, e hoje mais de 150 municípios, mais de 20 milhões de pessoas atendidas, mais de 6 mil funcionários. E aí o que eu trago aqui para vocês é um pouco aí do nosso desafio mais recente, que está mais em mídia atual, né? Foi a assinatura aí que aconteceu em agosto, com a SEDAI, os blocos que a gente venceu lá em abril, para fazer uma gestão aí de forma sustentável do saneamento no estado do Rio de Janeiro. Foi criada nesse mês, né? Estamos aí com a companhia super nova, né? Águas do Rio, e muitos desafios, muitas oportunidades, e dentro do programa da companhia, do Infra Inteligente, da qual eu estou liderando, a gente tem um desafio de integrar diversas perspectivas num plano de trabalho, num cronograma super desafiador, diante aí de 27 municípios, 6 superintendências, mais de 1.000 plantas espalhadas pelo estado, mais 30 mil quilômetros de rede, identificar aí mais de 3 mil bombas, 5 mil motores, tudo isso trazer à luz da informação para fazer uma gestão sustentável, trazer uma gestão mais social aí, para atender melhor aí a mais de 10 milhões de pessoas só na região do Rio de Janeiro. A companhia, né, dentro do ciclo de concessão, a gente compreende aí as diversas dimensões, mas é bem resumido para vocês, né? Há uma dimensão de investimento, que é a palavra da moda aí no país, né? Que é o BIM, né? A modelagem da informação na construção. E do outro lado, a gente aponta lá sobre a visão do gênio digital, que também é outra inovação aí de metodologias de mercado mundiais, né? Que cada uma delas ali, elas trazem, agregam diversas perspectivas de gestão, né? A tecnologia aplicada nessas duas dimensões. As soluções de engenharia, né, cada vez melhores, aplicadas, da forma que está aqui agora conversando com vocês, né, soluções que a gente acabou de ver aí da Saint-Gobain e da Tigre, estudar melhor essas soluções, entender como elas devem ser aplicadas, simular essas construções, apoiar nessa construção para que o investimento ele seja traga aí, né, um bom retorno para a sociedade, e o ciclo aí de concessão, que, por exemplo, no caso de janeiro são 35 anos, seja de mais virtuoso, né, de melhores resultados, melhores atendimentos, disponibilidade e qualidade do serviço. A manutenção aqui, ela agrega de forma muito de sustentação dessa operação, e, logicamente, todos os ativos, né, eles têm um ciclo também de renovação, seja por uso ou seja por obsolescência tecnológica. Todo esse aporte, né, toda essa visão estratégica da companhia, ela é baseada, foi traduzida, né, em padrões, processos e tecnologia, mas como Core aí teve uma diretriz mesmo da ISO 55001,
que é de gestão de ativos. É reconhecido mundialmente, né, as companhias, as utilities, como gestores intensivos de ativos, né, físicos. Então, o core é o ativo físico, é a bomba, é o motor, é o tubo, válvula, tudo que a gente está aqui debatendo, né? E no saneamento. E os ativos humanos relacionam diretamente, né? Precisam estar bem preparados para lidar com isso, né? É um zelo muito especial aí de capacitação, de treinamento dessas pessoas. E o que a gente está aqui destacando é o ativo informacional, né? O ativo informacional dessa combinação aí de gestão aí, entre companhias, para trazer uma biblioteca técnica precisa, acurada, consistente, padronizada, para defender aí os nossos serviços, defender a qualidade, a disponibilidade, nesse sentido de proteger o nosso intangível, né? Sempre trazer uma melhor visão sobre a companhia e o resultado, a consequência disso, né, vai para o lado ali do ativo financeiro. Então, o tamanho do desafio é enorme mesmo, que eu comentei, aqui vendo em mapa aí como que estão distribuídos aí os 27 municípios, quilômetros aí, milhares de quilômetros percorridos por nossas equipes, para identificar e catalogar e taguear cada uma dessas plantas, né, as mais de 1.000 plantas. Hoje a gente já tem mais de 28 mil equipamentos já identificados. Aqui eu trago para vocês o ciclo do esgoto, né, da Agência Nacional de Águas. Estive recentemente no Congresso Brasileiro de Regulação, né? Atualmente está sendo muito colocado, posicionado essa visão muito mais moderna, estratégica, do ponto de vista contábil, mas também técnico, né? Isso tudo leva-se aí uma visão muito mais precisa de gestão e as perguntas, né, que devem ser respondidas, né? Quais são essas instalações, né? Esses equipamentos, né, que estão na indústria aí do saneamento, né, aonde eles estão. Então, as respostas aí vão sendo elucidadas à medida que a gente vai percorrendo o campo, colocando tags específicos com QR codes, com placas que vão prorrogar aí durante o ciclo de vida desse ativo. E aí a análise de condição também é feita, né, com as equipes especializadas para a gente ver a saúde dessas instalações, né, como elas estão, né, de forma a poder cuidar melhor, né, desse bem, né, para ela operar melhor, trazer mais eficiência, né, a gente ser mais preventivo nas nossas ações, né, a proatividade dessas ações. Então, nessa assunção dos ativos herdados aí, há uma série de ritos aqui que a companhia segue, sobre cada um dos ativos, né, sobre cada conjunto de ativos. Então, como eu comentei ali, a gente identifica, vai com inspeção presencial, verifica com a saúde do ativo, aplica-se tecnologia aí baseada na captura de informações por drones, né, captura da realidade, leva-se para uma visão espacial, cruza essa informação com dados, né, com QR codes, e aí tanto os equipamentos operais tonais também seguem esse rito e levam-se para uma gestão integrada aí de processo, para carregamentos de sistemas que vão fazer a gestão pormenorizada aí dos próximos anos, né? E o como fazer é muito detalhe, é muita informação, mas a gestão técnica, a gestão da informação, como ser um melhor prestador de serviço, cuidado com o ativo. Então, essas preocupações aí, essas dimensões estão aí apontadas, né? E esses níveis de maturidade vão sendo escalados à medida que a gente vai tomando conhecimento e aprimorando o nosso processo. A metodologia de trabalho, ela segue por fases aéreas e terrestres em paralelo, na garimpagem da informação, levantando os dados, conhecendo melhor cada instalação, investigando isso tudo para levar para uma coordenação de processos, trazer um nível de conhecimento, e aí esse nível de conhecimento leva para a gente a constatação. Eu vou mostrar mais à frente para vocês até modelos 3D e tudo mais. Então, blocos 1 e 4 do Rio de Janeiro, né? Esse mapeamento, digitalização e tagueamento, diagnóstico e até a consolidação da informação. Esses aqui são os exemplos aí de QR codes que estão em cada pecinha, né, desse quebra-cabeça, né? Em cada motor, em cada válvula, em cada pequeno componente ali de uma instalação, e isso forma-se um conjunto de ativos. O macrocronograma desse processo, né, envolve uma fase muito grande de campo, mas também de gabinete. Estamos na fase final de consolidação agora, até final desse mês. E isso tudo, né, como fazer, que agora o pessoal já gosta até um pouco mais, assim, vindo mais para a prática, né, esse cálculo eletrônico de registro de inventários e tudo, é possível, né, por uma captura aérea de informações, essa captura que traz precisão da gente para que a gente processe em gabinete
uma informação com vários níveis de detalhe, processamento de sobreposição de imagens, aerofotogrametrias, isso tudo se faz com um bom planejamento, né? Com um bom planejamento, com uma transformação de dados, né? E aí esse processamento que depois gera diversas dimensões, informações de áreas, volumes, entendimento de cada uma da instalação de saneamento. Então, aqui um exemplo de uma das instalações já modelada em BIM, né, do Building Information Model, em 3D, uma elevatória aqui de quase 10 metros de profundidade, à margens do Lago Guaíba, lá em Porto Alegre, no município de Guaíba, né, da Grande Porto Alegre. Então, a gente consegue ver em detalhes aí o raio-x dessa instalação, né, aí tudo que compõe essa instalação. Outra elevatória aqui em Canoas, também super detalhada, informações aí precisas e detalhadas de cada componente, de cada biblioteca. A gente estava comentando antes um pouquinho da entrada aqui no fórum, né? A gente precisa, né, essa cadeia se movimentar, né? O BIM Fórum Brasil, ele tem 7 níveis de conselho, entre as companhias, entre as empresas fornecedoras, tudo leva-se um mundo aí de tecnologia. Então, quando a gente leva isso tudo, né, e traz uma sustentação de dados, os principais benefícios disso tudo, né, na visão mais ampla e estratégica do prestador de serviço de saneamento, né, a transparência regulatória, a mitigação de riscos, a eficiência operacional, a maior disponibilidade de serviço e uma engenharia muito integrada à operação, né, muito melhor, a performance é muito mais avançada, né. Então, são muitas informações que o banco de dados fornece, né, numa visão integrada, né, com isso tudo apontado. Então, exemplos de digitalizações de plantas aí já em 3D, a ET Alegria é uma das maiores ETs do país, a gente fez a digitalização dela, estamos construindo um modelo digital preciso. A ET Bela Vista é uma primeira ET que a gente fez esse ensaio já há 3 anos e tem todo o detalhamento preciso do gêmeo digital dela, que é lá de Piracicaba. Aqui um dos exemplos aí também dos cases, como foi feito lá da ET Alegria, a margens ali da Baía de Guanabara, toda a equipe, né, posicionada ali, a postos aí com os drones, então aí todo o serviço aí planejado, né, o plano de voo. Aqui é uma das ETs assim, icônicas do Rio de Janeiro, que é super interessante, as margens ali da Avenida Brasil, uma das ETs mais antigas do país, aí, de 1938, lá do Getúlio Donelis Vargas. A inauguração aí, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do país. Também já fizemos uma captura 3D dela. Então, finalizando aqui, o portal para quem tiver interesse, né, é o www.infointeligente.com.br e coloco, como todos aí, à disposição aí para a gente debater um pouquinho nesse baita desafio que todos nós temos em comum aqui do saneamento. E aí eu acho que passo a bola para o Gustavo aí. Prazer em falar com todos. Muito obrigado, Wagner. Passo então para o Gustavo, tá contigo. Depois a gente abre para as perguntas, então vamos finalizar com o Gustavo e depois a gente entra no debate geral aí do pessoal. Já temos algumas mãos levantadas, mas assim que a gente finalizar, então inicia a discussão. Tá contigo, Gustavo. Maravilha, Luana. Muito boa tarde a todos. Você consegue ver em tela a minha apresentação, Luana? Tá tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Maravilha. Então vamos lá. Né? Muito obrigado pelo convite a mim endereçado, a oportunidade de poder, de alguma forma, compartilhar um pouquinho das experiências da Sanepar dentro desse cenário desafiador, né, que o setor de saneamento, nesse momento, observa. E, claro, né, após ouvir os colegas, a gente acaba fazendo alguns links, algumas importantes observações que foram aqui já manifestadas, seguramente serão reforçadas durante a minha abordagem. E o que eu pretendo fazer aqui nesses próximos minutos é compartilhar com vocês, né, a visão da Sanepar, né, a Companhia de Saneamento do Paraná, uma jovem senhora de 58 anos, que até o momento vem entregando importantes resultados para a sociedade, para as partes interessadas, que está imbuída, né, da prestação de serviços de saneamento ambiental de forma inovadora, olha que bacana essa palavra, e sustentável, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social, mas claro, né, sempre olhando para o modelo regulatório, para a resposta que nós precisamos dar, né, aos nossos acionistas, para a resposta que nós precisamos dar, né, aos nossos
acionista majoritário e controlador da empresa, né, que é o governo do estado do Paraná, ou seja, uma empresa que está sempre à disposição da sociedade e que precisa performar para efetivamente conseguir ter fôlego para superar os desafios que se apresentam. E é justamente dentro desse espírito de uma empresa de economia mista, de capital aberto, que nós trazemos aqui uma abordagem importante, né, que é efetivamente como vamos encarar esses desafios. Bom, da noite para o dia, nós tivemos uma pandemia que não estava planejada. Da noite para o dia, nós olhamos com muito carinho para a crise hídrica, que, embora muito se falasse sobre a necessidade de adaptação a mudanças climáticas, de fato, na prática, poucos planejamentos estratégicos conseguiriam considerá-la da forma tão intensa que ela foi aqui no estado do Paraná nesses últimos meses em especial, né? E também, dentro de toda uma perspectiva desse nosso setor, temos um novo marco regulatório que coloca como uma das importantes diretrizes a busca pela universalização, que sempre foi, né, um privilégio da Sanepar poder colocar em suas ações estratégicas essa importante meta, né, mas dentro de um mercado agora competitivo, né? Então, olhando para essas perspectivas que nós sim precisamos entender o famoso novo normal, né, que para nós aqui no setor de saneamento passou a ser uma realidade diferente. E para poder encarar efetivamente o novo normal, nós olhamos para um driver importante, a inovação, mas não a inovação pela simples aplicação da palavra, né? A inovação numa abordagem bastante sistêmica, mas ao mesmo tempo holística, porque nos ajuda, na verdade, a enxergar a sustentabilidade, ou seja, a inovação é um driver para promover a sustentabilidade. E quando eu penso em sustentabilidade, eu estou olhando fundamentalmente para a geração de valor, ou seja, um conjunto de ações que me permitem atender aos aspectos declarados pelo Triple Bottom Line, ou seja, aspectos sociais, ambientais e financeiros, mas também que me permitem gerar valor. Ou seja, nós estamos falando de processos, tecnologias, serviços feitos por pessoas para pessoas. Nós estamos falando, sim, dos conceitos, né, da indústria 4.0 aplicados, né, aqui por diferentes ferramentas apresentadas por aqueles que me antecederam, mas estamos fazendo a proposição ousada aqui, em especial o nosso presidente Cláudio Stabile, de uma abordagem conectada com a sociedade 5.0, ou seja, com o governo 5.0 e, fundamentalmente, com o saneamento 5.0, onde nós pegamos esse combo de tecnologias, esse combo de soluções e damos uma roupagem de tal forma que isso possa nos ajudar na prestação do serviço cotidiano, de tal forma que o Davi, o meu filhinho de 3 anos, possa estar tomando água com qualidade 24 horas por dia disponível na torneira. Então, em outras palavras, estamos falando em usar a inovação para promover a saúde das pessoas na sua essência. E, claro, quando você pensa nessa abordagem, no discurso, né, parece muito bonito, mas na prática a gente precisa ter algumas ferramentas que nos ajudam efetivamente a alavancar esse processo. Então, um importante passo dado dentro de todo esse novo cenário, né, desafiador, sobretudo associado ao novo marco aqui no estado do Paraná, foi o reconhecimento, né, através de uma lei estadual que possibilita a ampliação do escopo de atuação da Sanepar. Por intermédio da lei que está aí em tela, nós podemos sim, hoje, né, prospectar serviços de saneamento ambiental voltados para água, esgoto e resíduos sólidos, como já fazemos de uma maneira bastante estruturada há alguns anos, há algumas décadas, aqui na Sanepar, mas também olhando para a possibilidade de resíduos industriais, para a possibilidade da drenagem urbana, para a possibilidade da comercialização da energia, para a possibilidade do compartilhamento de infraestruturas, ou seja, ações que de alguma maneira vão tornar a companhia mais eficiente ou que de certa forma podem também permitir receitas acessórias, que dentro de uma estratégia de universalização está diretamente vinculada a uma estratégia de modicidade ou promoção da modicidade tarifária, mas também, né, de possibilidades, né, de ampliação das perspectivas que efetivamente estão em andamento. Bom, isso são perspectivas e nós precisamos traduzi-las para o universo corporativo, de governança que uma empresa, né, como a Sanepar possui. E dentro desse contexto, e considerando todo o ecossistema com o qual a Sanepar se relaciona, né, nós temos que ter um ponto focal para fazer essas tratativas. E, de fato, quando falamos de inovação, nós temos aqui na Sanepar o nosso ponto focal, o Centro de Tecnologias Sustentáveis, que congrega infraestrutura e profissionais dedicados
oportunamente as ações de P&D+I, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esta infraestrutura, com um laboratório de criatividade, com um laboratório de protótipos, que tem uma série de unidades de demonstração de diferentes tecnologias, com laboratórios e equipamentos especializados, com salas de coworking, está à disposição da companhia e do ecossistema para que se possa fazer a produção do conhecimento, a validação de determinados projetos, de determinadas ideias, a realização de POCs e, principalmente, a prospecção de tecnologias que possam ser aplicadas ao nosso processo de maneira direta. Hoje nós temos nesse portfólio de projetos em andamento mais de 100 iniciativas em andamento e, claro, nesse momento, ao olhar a Luana aqui, eu não vou falar de cada uma delas, né, Luana, mas eu não quis selecionar um case em especial, e sim trazer algumas perspectivas de como estamos trabalhando, porque todas elas são aderentes ao setor de saneamento ambiental, todas elas são aderentes aos objetivos do desenvolvimento sustentável, todas elas são aderentes ao nosso plano estratégico de inovação, a partir do qual nós desenhamos um importante roadmap para os próximos 3 anos, elas também são aderentes às perspectivas diretas da sociedade e, de certa forma, tratam das atividades fim da Sanepar, ou seja, água, esgoto, resíduos sólidos e temas transversais, como energia, automação e gestão. Então, nesse sentido, temos hoje toda uma estratégia em andamento e em construção, visando o aumento da nossa resiliência a esses eventos, né, climáticos que muito nos deixam assim surpresos no dia a dia. Quer dizer, eu me lembro até pouco tempo atrás na academia, quando um professor chegou e falou, olha, mudanças climáticas é uma coisa importante. Quer dizer, hoje não se questiona mais as mudanças climáticas, nós temos efetivamente que nos adaptar, que mitigar, que efetivamente estarmos mais resilientes perante esse cenário que, de fato, vai nos colocar cada vez mais eventos extremos, ora com muita chuva, que vai inundar captações, ora com pouca água, de tal maneira a me fazer estabelecer estratégias de distribuição, captação da água diferente. Nós estamos, sim, dentro desse processo, colocando muita tecnologia em jogo, né? Aqui no estado do Paraná, no enfrentamento à crise hídrica, né? Como batizado carinhosamente aqui junto aos mecanismos de comunicação, nós fomos efetivamente, né, tirar água de pedra, com alusão às novas perspectivas de captação, ou seja, tirando água de cavas, estabelecendo estratégias para a recuperação de águas em pedreiras, mas, ao mesmo tempo, nós também fomos aplicar a semeadura de nuvens para buscar chuvas induzidas em áreas de interesse, aplicadas com muito sucesso no ano passado. Conseguimos, nas áreas de contribuição, em 4 meses, induzir mais de 6 bilhões de litros d'água. Bom, a aplicação dessa tecnologia que faz com que a gente estabeleça diferentes estratégias e importantes parcerias para também olharmos para a segurança de barragens, com novas modelagens, entendendo modelos 2D, 3D, como efetivamente tornar essas estruturas, esses aparelhos cada vez mais seguros dentro de uma estratégia de armazenamento que se faz muito necessária, principalmente em municípios de grande porte. Aliás, a Sanepar hoje tem 4 barramentos, mais um em construção, e quem sabe outros possam fazer parte do nosso planejamento. Nós estamos olhando para tratamento de águas urbanas, com aplicação de nanobolhas, com tecnologias ou soluções baseadas na natureza, como, por exemplo, os wetlands. Nós estamos olhando para sistemas de dessalinização que podem, quem sabe, fazer parte, né, ou serem necessários no futuro próximo, devidamente adaptados, pensando no reuso. Nós estamos pensando em uma aproximação com a universidade que nos ajudou a equacionar a remoção de ferro e manganês em poços, né? Nós temos mais de 1.000 poços distribuídos pelo Paraná, dentro da nossa infraestrutura, que conta mais de 160 ETAs, enfim. Ou seja, nós estamos olhando para novas tecnologias que possam nos ajudar de maneira firme a otimizar processos, a aplicar os conceitos de produção enxuta, como a gente vem fazendo em outros importantes projetos vinculados ao processo água. Nós também temos importantes iniciativas aqui voltadas para a internet das coisas, aplicação, né, de inteligência artificial para nos ajudar, né, na otimização de determinadas rotinas. Nós, sim, precisamos olhar com muito carinho para a eficientização energética. A Sanepar é o maior consumidor, né, corporativo, por exemplo, da Copel, que é uma grande fornecedora de energia do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, nós gastamos, né, em mais de 4.000 unidades consumidoras distribuídas pelo Paraná, em mais de 5.000 conjuntos motobomba, mais de 700 gigawatt-hora de energia por ano, né? Ou seja, estamos falando de quase R$500 bilhão dispendido com energia elétrica, ou seja, nós temos uma atividade eletrointensiva e, para tanto, precisamos ser mais eficientes, aplicar tecnologias de monitoramento, buscar alternativas que nos levem para esse fim, como a geração hidroenergética, né? Colocando turbinas em adutoras operando por gravidade, ou na saída de estações de tratamento de esgoto, ou colocando simplesmente bombas funcionando como turbina, como o nosso piloto aqui no aeroporto, próximo
a Curitiba, né, que vem trazendo resultados muito importantes, conectado em paralelo permanente com a rede da concessionária, ou aproveitando áreas outrora ociosas, né, que podem muito nos inspirar e nos auxiliar na geração de energia, trazendo efeitos colaterais, no caso da usina solar flutuante, né, que nós, por exemplo, no Passaúna, além de gerar a energia elétrica, por óbvio, utilizando as placas solares fotovoltaicas, nós também temos, né, a melhoria na qualidade da água, porque a radiação solar não chega até a lâmina d'água, portanto, inibe a floração algal. Nós temos uma diminuição da evaporação, considerando a superfície que está coberta. Há também uma diminuição na temperatura do semicondutor, aumentando, né, a eficiência de conversão de cada um desses módulos. Ou seja, há uma experiência devidamente consolidada, inaugurada há pelo menos 2 anos, onde nós estamos aprendendo muito, né? Desde você ter um evento de cheia a um evento de extrema escassez, onde a usina passou a ser nos últimos meses, aí, inclusive semi-flutuante. Ou seja, a gente aprendeu demais com esse projeto, né? Claro, quando pensamos no processo esgoto, estamos devidamente atentos, né, aos princípios da economia circular, que tal utilizar o lodo que está prontamente disponível, né? Ao invés de mandar para o aterro sanitário, fazemos a higienização, preparar esse material e encaminhar como fertilizante para a agricultura. Temos desde a década de 80, fruto de muita pesquisa, um programa de reciclagem agrícola muito bem sucedido, reconhecido pela ONU, e estamos buscando atualização tecnológica, colocando, ao invés da estabilização alcalina prolongada, em ETS de grande porte, após também muitos projetos de investigação, sistemas de secagem e transformação térmica de lodo, como na ET Atubaçu, onde nós estamos fazendo, né, uma obra que será comissionada aí nos próximos meses, que vai processar 5 metros cúbicos por hora de lodo, com cerca de 20% de sólidos. Bom, é claro que se o lodo precisa ser tratado, uma das alternativas é buscar a sua recuperação energética. Aliás, a Sanepar tem o maior parque de reatores anaeróbios do mundo tratando esgoto doméstico e produzindo biogás. Então, nós temos hoje clareza de quanto biogás nós temos em cada planta, fizemos a modelagem, fizemos medições e temos diferentes POCs que testam o uso térmico do biogás para secar a higienização do lodo, como eu já falei, que testam a geração da energia elétrica de forma distribuída. Aliás, temos inclusive um novo modelo de negócio, uma sociedade de propósito específico, firmada junto com um grupo Catalini, chamado CS Bioenergia, que recebe lodo proveniente da ET Belém, 900 metros cúbicos por dia, mais 150 toneladas por dia de capacidade para receber materiais orgânicos, por exemplo, provenientes do SEASA, que são devidamente tratados em biodigestores, dentro do processo de codigestão, que produz o biogás tratado e encaminhado para 2 motogeradores de 2,8 mega, com energia térmica sendo recuperada para otimizar a geração de biogás, e a energia elétrica sendo utilizada pela própria planta e compartilhada com outras 189 unidades consumidoras da Sanepar. Ou seja, há muito conhecimento ao programa, né, Paraná Bem Tratado, que depois de muita tratativa com os alemães da GIZ, depois do ProBiogás, produção de software, conhecimento, nós estamos, né, migramos para uma operação financeira de 50 milhões de euros, a partir da qual nós vamos fazer a melhoria operacional e a recuperação energética do biogás em 8 estações de tratamento de esgotos distribuídas pelo estado do Paraná ao longo dos próximos 3 anos. Estamos olhando com muito carinho para as tecnologias de ETS modulares. Bem, felizmente aqui no Paraná, onde a Sanepar atua, nos 345 municípios, mais um em Santa Catarina, portanto, nos 346, 100% da área urbana é atendida com água. No que diz respeito ao esgoto, 80% quase da população nós temos o índice de coleta, sendo que daquilo que coletamos, 100% é tratado. Mas ainda temos desafios da universalização. Então, precisamos de novas tecnologias, soluções baseadas na natureza, ETS modulares, que possam ser implementadas num menor intervalo de tempo, que possam trazer melhorias operacionais, que possam nos ajudar a atender os parâmetros, né, de lançamento cada vez mais restritivos apresentados pelo órgão ambiental, que possam nos trazer otimização operacional, que possam efetivamente nos ajudar, né, a ter soluções, sobretudo para municípios de pequeno porte. E aí, quando a gente pensa efetivamente nesses municípios de pequeno porte, objeto de muita atenção dentro dessa nova perspectiva da universalização, nós precisamos olhar para parcerias público-privadas, parcerias de diferentes naturezas. Nós temos hoje aqui no estado do Paraná um importante parceiro, a Itaipu Binacional, Parque Tecnológico de Itaipu, um projeto de 74 milhões de reais, que ao longo dos próximos 4 anos entregará diferentes soluções sustentáveis para tratamento de esgoto, ou coleta e tratamento de esgoto em 6 municípios, né, localizados na região oeste, que vão
otimizar, né, não só o processo de tratamento, como a remoção de nutrientes, incluindo, né, a proposição ou a melhoria da segurança hídrica e energética para a região. Então, é um projeto muito bacana, com quem a gente vem aprendendo muito, e esperamos ter aqui uma vitrine tecnológica com diferentes arranjos, por exemplo, uma interligação intermunicipal entre Missal e Itaipulândia, para que a gente tenha escala, efetivamente, no tratamento, a gente possa testar esses arranjos. Bom, uma outra tendência dentro das estações de tratamento de esgoto na universalização é aproveitar potenciais, reduzindo custos operacionais. Então, a gente pensa, por exemplo, em aproveitar o biogás, em colocar placas solares e fazer a geração hidroenergética, que tal? Olhando fundamentalmente para os conceitos de microgrid. Então, olhando para essa perspectiva, nós temos importantes resultados já em andamento em Foz do Iguaçu, assim como uma possível utilização ou conversão das microalgas em etanol, uma recente patente, né, chancelada pela Sanepar, e, claro, a aplicação, às vezes, do conhecimento, de todo um arranjo com importantes parceiros, nos ajudando hoje no enfrentamento à pandemia, quando nós olhamos e fazemos a epidemiologia a partir do esgoto, né, entendendo como a doença se manifesta em dois importantes municípios, Curitiba e Foz do Iguaçu. Bom, que tal usar as redes para instalar fibras óticas em redes fibras óticas e termos uso compartilhado de infraestrutura? Estamos estudando em detalhes aqui com o IFC, com o Grupo Mundial, e aprendendo muito, né? Claro, olhando também para a perspectiva do reuso industrial de água, que pode ser um parceiro, pode ser uma função importante para a companhia, e aí temos aí o pessoal dos Estados Unidos, do STDA, nos ajudando nessa perspectiva, e novos métodos que sempre fazem parte do nosso portfólio, otimizando análises laboratoriais, recuperação de adutoras, enfim. Então, olhando com muito carinho para essas aplicações, e são alguns dos exemplos que eu gostaria de ter compartilhado aqui com vocês. Claro, quando a gente tem bons parceiros, a gente consegue avançar de uma maneira mais rápida e com maior qualidade. É por isso que temos uma boa rede de parceiros em nível nacional e internacional, e a gente busca, claro, com eventos como esse, quem sabe buscar potenciais de sinergia que possam efetivamente complementar as nossas ações. Termino aqui, Luana, fazendo um convite, quem sabe, às startups que nos ouvem nesse momento, para que participem do Sanepar Startups. Acessem lá o www.saneparstartups.com.br, vocês vão ter informações detalhadas sobre o programa de inovação aberta no setor de saneamento ambiental, que oferta nesse primeiro edital, né, R$750 mil para startups que podem ser aceleradas e devidamente patrocinadas para que possam ter as suas soluções avaliadas dentro do nosso contexto. Temos importantes parceiros aqui, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o SEBRAE, a FINEP e também o Parque Tecnológico de Itaipu, que efetivamente estão trabalhando para que a gente consiga ter soluções aplicáveis ao setor que possibilitem, né, nos ajudar nessa perspectiva da universalização de fato sustentável e inovadora. Meus caros, obrigado pela atenção a mim endereçada, espero de alguma forma ter contribuído. Fica aqui o convite para que a gente possa inovar, possa trabalhar junto e, de fato, aprimorar as condições quadro vinculadas ao setor de saneamento ambiental no nosso país. Forte abraço a todos, sempre à disposição aqui no Paraná, em especial aqui na Sanepar. Até breve. Muito obrigado, Gustavo. Olha, a capacidade de guardar número na cabeça do Gustavo é bastante grande, né? Porque bastante informação e tudo na ponta da língua. Parabéns, Gustavo, por toda essa exposição. Então, gente, assim, para a gente seguir uma lógica aqui na nossa exposição, nós temos algumas observações já no chat, e eu pediria que quem tiver algumas questões, tanto comentários quanto perguntas a serem endereçadas aos nossos palestrantes, que vocês levantem a mão. A gente tem aqui em cima as ações, né, no Microsoft Teams. Então, vocês podem levantar a mão que eu habilito o microfone e abro a câmera de vocês para que vocês possam, então, fazer os questionamentos. De qualquer forma, a gente já tem aqui algumas questões. O Rubens colocou quais são as informações necessárias para uma cotação do Filtralite. Acho que a Letícia já pode fazer a resposta para essa pergunta. Fica à vontade, Letícia. Obrigada, Rubens, pela pergunta. Eu vou disponibilizar aqui no chat os meus contatos, até para a gente estar trocando essas informações que são importantes para essa cotação. É uma venda completamente técnica, então a gente precisa trabalhar muito em conjunto, mas algumas informações básicas assim, de início que a gente já pode estar levantando é a quantidade de filtros, né? O volume de elemento filtrante que vocês utilizam hoje, se é somente areia, se é areia antracito, e, se possível, também as condições de turbidez, né, de entrada e de saída, para a gente orientar qual que é a melhor configuração, tá bom?
Obrigada mais uma vez pela pergunta. E aí a gente tem também aqui o Raul Pinho colocando a observação de importante as operadoras encararem esse novo posicionamento da indústria, que passam a se apresentar como parceiros para soluções. De fornecedores de materiais, passam a apresentar ao mercado soluções via modelos de negócios variados, como bots, turnkeys, metro cúbico tratado e ainda locação. E depois o Raulpinho também fez algumas observações aqui aos palestrantes. Prezados, alguém gostaria de fazer alguma pergunta também endereçada aos nossos palestrantes? Não. Eu fiquei bastante curiosa, Gustavo, com a questão da nuvem, da formação da nuvem para chuvas. Eu nunca tinha ouvido, a gente sabe aí que o Brasil está passando por uma crise hídrica bastante grande, né? E que o tempo de recorrência das nossas secas tem sido cada vez mais estreito, né? Então, como é que vocês chegaram a realizar isso? Quais foram os resultados? Se tu puder fazer uma breve explanação, acho que seria interessante. Claro, vamos lá, né, cara? Bom, é muito simples, né? Nós chegamos dentro de uma condição, né, de emergência hídrica aqui no estado do Paraná, inclusive chancelada por decreto. Isso nos fez, por óbvio, né, estabelecer um protocolo de gestão de crise, ou seja, um conjunto de ações foram desenvolvidas dentro da companhia para que, de fato, nós conseguíssemos, né, passar, né, por esse difícil momento, né? As ações estiveram vinculadas, né, a você antecipar investimentos, a você fazer transposição de bacias, a você buscar novas fontes alternativas de ativação, a você promover estratégias, né, de uso racional de água, e aí a sociedade teve uma participação fundamental dentro desse contexto, né? Então, além de todas as otimizações, todas as obras e todas as infraestruturas, de fato, a Sanepar não poupou esforços, né, e buscou novas tecnologias, inclusive, para nos ajudar. Tecnologias que nos ajudaram a fazer monitoramentos e análises preditivas, né, com diferentes cenários, a tecnologia do BI, né, que nos ajudou a entender isso de uma maneira muito mais clara, né, de acordo com a necessidade que se apresentava, e a estabelecer um protocolo de comunicação mais transparente. Mas, especificamente, né, dentro dessa perspectiva, tínhamos já lastro e uma experiência em andamento no Brasil, em especial na Sabesp, por alguns anos, numa tecnologia que outrora fora desenvolvida aqui no país e que permitiria, né, a semeadura de nuvens e, consequentemente, chuvas induzidas associadas a essa semeadura. Fizemos, então, uma prospecção para entender claramente quais eram os benefícios desse método, qual era a fundamentação, chegamos em diferentes abordagens e ainda mais, né, numa abordagem que era declarada por os profissionais da ciência como um método controverso, ou seja, para alguns especialistas o método funciona, para outros requer alguma comprovação, e dentro desse contexto resolvemos desenvolver um projeto com cunho de pesquisa, com cunho de inovação, trazendo efetivamente todo um arcabouço de monitoramento. Portanto, existe toda uma operação por trás desse processo. Essa operação consiste basicamente em termos uma aeronave devidamente preparada. Essa aeronave possui um dispositivo, né, capaz de dosar gotículas de água no interior da nuvem. Essas gotículas de água com tamanhos controlados, aplicados em nuvens promissoras, ou seja, não é qualquer nuvem, é uma nuvem, né, que esteja devidamente preparada para isso, que esteja devidamente monitorada, e para fazer esse monitoramento nós temos aqui uma série de equipamentos, dados de radar, medições climatológicas, né, uma equipe toda posicionada para poder estar o tempo inteiro observando essas condições, identificando as nuvens promissoras dentro do espaço controlado e assistido. E aí, uma vez, né, montada essa base de controle, toda essa estratégia de monitoramento, com a aeronave preparada, equipe treinada, devidamente liberada pelo Sindacta, nós sim, né, fazemos a identificação, nos posicionamos até a nuvem promissora, dosamos a água em seu interior, estas gotículas de água se combinam com a água dessas nuvens, né, convectivas, né, tipicamente quentes, fazendo com que essa nuvem cresça e induzindo a chuva no local de interesse. Bom, o resultado dessa operação foram mais de 40 voos
que totalizaram mais de 30 semeaduras de nuvens, e essas semeaduras de nuvens nos possibilitaram, mais de 40 voos, que nos totalizaram mais de 40 semeaduras de nuvens, que fizeram com que a gente tivesse mais de 6 bilhões de litros d'água caindo na nossa área de interesse. Esta água devidamente modelada, né, com chuvas naturais e chuvas artificiais, nos levaram a ter o impacto no nosso sistema e a, consequentemente, entender que esta operação gerou benefícios importantes para a sociedade, nos ajudando a aumentar a resiliência, né, e, consequentemente, a nossa forma de atuação junto à sociedade como um todo. O resultado disso tudo foi tão interessante que nós continuamos monitorando, e esse processo ocorreu de semeadura ao longo de 5 meses aqui no estado do Paraná, a ponto de firmarmos um novo contrato, né? E agora, do ponto de vista operacional, estarmos utilizando novamente esse método, né, que nesses próximos dias estará aí à disposição da sociedade, nos ajudando durante esse período. É bem importante dizer o seguinte: para que ele funcione, nós precisamos ter nuvem. E o que nós fazemos aqui é a aplicação de uma tecnologia nacional que utiliza água, portanto, dispensa o uso de produtos químicos que, numa área de mananciais, poderia nos gerar problemas, e como foi devidamente autorizado pelo órgão ambiental, dispensando o uso de aglutinante químico, como iodeto de prata, NaCl e CO2, a gente acabou utilizando a água, tendo importantes resultados aqui. Fico à disposição para reportar detalhes sobre essa ação. Muita informação foi produzida, foi amplamente divulgada na literatura e, inclusive, em fóruns técnicos especializados. É por aí, Luana. Perfeito. Obrigado, Gustavo. Mauro, fica à vontade para fazer a pergunta. O Gustavo falou sobre buscar água no ar, e a minha pergunta é sobre buscar água no subsolo. É sabido que o Brasil, ele, principalmente nas regiões sul e sudeste, nós estamos sobre o aquífero Guarani, que é uma das maiores reservas hídricas subterrâneas conhecidas do mundo, né? A minha pergunta é como explorar isso, né? Porque nós aqui na superfície estamos sofrendo com a crise hídrica, com uma realidade brutal, né? E estamos em berço esplêndido, como diz o nosso próprio hino, né? Estamos sobre um aquífero que, se nós tivéssemos uma tecnologia adequada, né, e economicamente viável, nós poderíamos ter aí acesso a uma reserva bastante significativa. Existem pesquisas e tecnologias sendo desenvolvidas para termos acesso a isso, Gustavo? Eu estendo essa pergunta para o Wagner também, não sei se a EGE também tem algum trabalho nesse sentido. Bom, vamos lá, meu caro. Água subterrânea faz parte do nosso dia a dia aqui, né? A Sanepar tem mais de 1.000 poços distribuídos pelo estado do Paraná, e uma parcela significativa da água que é disponibilizada hoje à população advém da água subterrânea. Reflexões importantes sobre esse aspecto da água subterrânea. A Sanepar tem um departamento de hidrogeologia muito competente, né, com profissionais dedicados a entender essa dinâmica, e inclusive isso foi objeto de muita discussão num evento que eu tive ontem em Foz do Iguaçu, né, no NIT, lá do PTI, onde foi apresentada uma série de reflexões importantes sobre isso. Então, a água subterrânea faz parte da nossa estratégia de negócios, ela é importante. Claro que em cada região, em cada aquífero, né, em cada local, você precisa fazer o projeto de engenharia, assim como é o projeto de engenharia para se obter a outorga, para se construir uma barragem. Então, há muito conhecimento que precisa ser colocado à prova para que isso possa ocorrer dentro da regra do jogo, e a Sanepar está devidamente preparada para fazê-lo, faz parte da nossa rotina isso. Um aspecto muito legal, e aí eu gostaria só de fechar a minha abordagem, é que não é nem só água subterrânea, nem só água superficial, e tampouco só a água dos rios voadores, né? A gente está falando de uma estratégia combinada. A gente precisa ser mais resiliente. E a resiliência se dá a partir da combinação de diferentes fontes, de diferentes estratégias. Então, é pegar todo o conhecimento técnico-científico disponível, né, e colocar dentro de um determinado contexto para que se tenha uma estratégia de fornecimento de água, né? Veja, aqui no estado do Paraná, felizmente, neste momento, estamos muito melhor do que nós estivemos um ano atrás. E a gente torce para que essa situação se verifique cada vez mais. Agora, por outro lado, é um pouco preocupante quando você olha para as modelagens e os mecanismos, né, de previsão climatológica e mostram, por exemplo,
que nós estamos aí com o Laninha se aproximando de novo, né? Talvez não tão intenso como foi, mas ele estará entre nós, e isso vai trazer desafios. Então, concluo aqui dizendo que superficial, subterrâneo, mas fundamentalmente subterrâneo, faz parte da nossa estratégia, a gente olha com muito carinho para isso e está muito atento. Lembrando que, ponto de alerta a todos nós, né? Quando a gente começa a explorar muito poço, e aí, num momento como esse, a gente passa a ter, às vezes, a exploração, né, desordenada, às vezes por aqueles que não conhecem muito bem sobre o assunto, e isso é muito perigoso, né, porque pode ter impactos na qualidade da água, mas principalmente, se você começa a tirar água só de poço, meu caro, vai faltar água, inclusive, na superfície. Então, a gestão integrada da água de poço com a água superficial é fundamental para que a gente tenha um abastecimento público salvaguardado com quantidade e qualidade. É por aí, meu caro. Obrigado. Muito pouco a completar aí com o Gustavo, concordo perfeitamente aí, a visão estratégica é muito importante, Mauro, assim, compreender o ciclo hidrológico, né, Gustavo, da água, né, a gente respeitar, né, a gente é uma fonte, né, o nosso recurso, né, o nosso recurso hídrico é o ativo mais importante que as companhias aí, né, os prestadores aí do setor de saneamento e também do setor energético, né, e Foz do Iguaçu aí, né, há 2 semanas atrás, a gente debatendo com a Agência Nacional de Águas no fórum, dentro das regulações aí que estão por vir, né, e a gente tem que olhar isso, existe até numa visão mais estratégica, no Manual de Sustentabilidade da agência, que ela coloca, né, o ciclo hidrológico, muito ciclo da água, né, a denominação lá com o ciclo da água. Então, é o rio lá que está aéreo, o manancial superficial, subterrâneo. Um exemplo que eu trago assim é o nosso caso, né? Também faz parte da nossa estratégia analisar todas as alternativas e até em forma de contingência, né? Realmente a gente está à mercê aí de situações de risco, né? E Campo Grande é uma cidade que está em cima mesmo do Aquífero Guarani. A gente tem as 2 fontes lá no centro da cidade sendo operadas, né? E ali a gente consegue abastecer por manancial superficial, mas também por poços, mas respeitando realmente os limites dos poços, respeitando lá a modelagem hidráulica, né? Luana, a gente conversando um pouquinho sobre isso, assim, qual que é a modelagem que encaixa melhor em cada cenário e tal. Em muitos momentos, né, o subterrâneo é mais oneroso, mais complexo, mais difícil para a gente. Aí recorre ao superficial. E um caso icônico assim que tem no mundo, que eu tive a oportunidade de conhecer, é em Singapura, né? Singapura, eles têm 4 fontes, né, de abastecimento. Eles captam, eles não têm recurso próprio lá, eles compram a água da Malásia e eles capturam a água de chuva, né? Eles têm um reservatório que é abastecido com água de chuva, um reservatório artificial, tem a água de reuso também, do ciclo lá do esgoto, né? E tem a dessalinização também. Então, a gente tem que olhar tudo para isso, respeitar muito a natureza, né? De forma de sustentabilidade aí, mas cada vez a gente vai estar mais à mercê disso tudo e os especialistas vão ter que ser mais envolvidos, a gente vai ter que buscar mais alternativas aí em conjunto, né? Acho que esse é o recado final aí. Legal. Obrigado. Obrigado, Um Wagner. comentário sobre esse ponto, né, assim, agregados aí a fala excelente do Gustavo e do Wagner, somando apenas, que a gente observa, né, essa estratégia múltipla de captura e de observação das fontes de recurso hídrico de uma forma bastante inteligente e associado ao ciclo hídrico, mas também a gente precisa lembrar do índice de perdas que a gente tem, que é altíssimo, né, de água tratada. Está quase, chega próximo de 40%, 38,5%, se não me engano. Então, antes de a gente expor a risco da captura dessas águas mais subterrâneas em maior volume e também o custo disso, né, que geralmente tende a ser mais oneroso, a estratégia de observar a nossa rede, fazer manutenção e ter o cuidado com essas perdas. Claro que esses 40% eles não são efetivamente perdas físicas de água na totalidade, né? A gente tem uma questão de cobrança, mas tem uma porcentagem ali que é a perda física. Então, isso também tem que fazer parte, ter certeza que faz das companhias, né? Nessa observação cada vez mais
através de sistemas inteligentes e inovadores para a gente evitar que esse cenário aumente. Legal. E aproveitando, Monique, que tu estava falando, uma dúvida que eu acho que pode ser a dúvida de grande parte das pessoas é assim, para a solução desse tratamento de esgoto descentralizado, né? De quantos milhões de pessoas a gente está falando no Brasil que vivem aí nessas regiões rurais ou regiões mais afastadas onde se viabilizaria essa solução? E de quanto a gente estaria falando de aumento no percentual, né, de coleta e tratamento de esgoto, do quanto essa solução estaria contribuindo, né, com o atingimento dessas metas. A gente tem aí um desafio super grande até 2033 para a universalização, então, assim, é muita gente sem acesso que precisa ter a estratégia para garantir essa universalização, ela vai ser diversa, assim, né? Como eu tinha comentado. Mas quando a gente olha um pouquinho qual que é o quantitativo populacional da área rural, é em torno de 29 milhões de pessoas concentradas nas áreas rurais, e, de novo, não é todas essas pessoas que vão receber sistemas centralizados, depende do caso, e não são todas elas também que não têm tratamento hoje, né? Se a gente colocar ali, a gente tem 100 milhões de brasileiros hoje sem tratamento de esgoto, que é mais ou menos os 46% da população. Na área rural, tende a ser um número mais elevado, porque você não tem as redes tradicionais estabelecidas de uma forma mais tão ampla quanto nos municípios, né? Então, desses 29 milhões, provavelmente o quantitativo é maior do que os 46%, que é o número geral da população. E aí é importante observar que a estratégia de acesso ela tem que acontecer dentro do período previsto, né, das metas do marco do saneamento, que é 2033, com essa composição de soluções aí a depender do perfil, do ambiente, da geografia, né, do sistema descentralizado, ele tende a se pulverizar, descentralizado ou sistemas menores, não só unifamiliares, que possam compor e contribuir aí de uma forma principalmente economicamente viável, né? E mais rápida também para garantir a universalização. Legal. E aí eu tenho só uma última observação, porque a gente já está no avançar da hora aqui, tanto para o Wagner quanto para a Letícia, eu acho que essas soluções, elas apresentadas, elas podem ser casadas, né? E aí eu falo da questão dos sensores, que foi apresentado pela Letícia, e da questão de toda essa questão de inteligência nessa gestão apresentada pelo Wagner. Eu sou suspeita de falar porque eu amo esse tema, mas assim, Wagner, a pergunta que eu te faço, ela vem no sentido assim, dessa integração do cadastro que a gente tem hoje das companhias com os cadastros que são existentes, né, dos municípios, sejam eles de drenagem, de gás, de infraestrutura de rede elétrica. Como vocês têm trabalhado dentro dessa questão dessa gestão inteligente com esses cadastros vindo das outras companhias do município? Como é que isso tem funcionado? Porque isso também é a base para que o sistema oferecido pela Letícia seja efetivo também, né, nesse cadastro vindo também tanto das companhias quanto das demais empresas. Obrigado pela pergunta, Luana. Interessantíssima aqui, tudo a ver com o nosso core, né, com o nosso tema, com nossa prestação de serviço, como concessão. Primeiro, você tem que conhecer a infraestrutura, né? O índice de conhecimento da infraestrutura que está sempre aí em dúvida, né? Porque realmente o saneamento, a informação, ela vem de anos aí, né? No Rio de Janeiro tem instalações aí de mais de 100 anos. Então, há uma credibilidade baixa assim, da informação, né? Você tem pouco conhecimento, né, da posição, da característica ali da tubulação, né? O diâmetro, a deterioração que dessa tubulação já está, né? Então, isso
para a gente, né, esse passo aí que você está comentando, a gente tem feito através do AIV, né, conhecendo o que está na superfície, né, a superestrutura, seguindo exemplos aí um pouco aí do Reino Unido, inclusive, assim, essa fazer escavação a seco em alguns lugares, você começar a compreender, mas isso vai vir com o tempo, né? Infraestrutura terrada não é fácil, mas o primeiro você tem que ter consciência e primeiro passo em relação à maturidade, né? Na gestão do ativo físico é você ter consciência que você não domina completamente. Então, taguear cada equipamento, cada pecinha, né, dessas instalações é muito relevante. E aí, cada pecinha que você vai conhecendo, né, conhecendo os 3 aspectos, né, qual é, né, aonde ele está e como ele está, aí você começa a abrir uma luz ali que você pode vir aí, né, com o que a Letícia expôs, né, que é botar uma instrumentação, né, um sensor sobre aquele equipamento, né, seja ele mais crítico ou relevante, né, você começa filtrando, né, esses equipamentos, começa a monitorar, né, é como a analogia que eu gosto de fazer, né, o ser humano, né, você vai monitorando a saúde daquela instalação, né? Você vai começando a monitorar, você vai recebendo informação, você vai interagindo mais com ela, aí você começa a perceber através de modelagem, né, que você conhece muito bem o tema, né, Luana, que a modelagem ela vai sendo calibrada, ela vai tendo uma credibilidade muito maior à medida que você vai conhecendo as suas instalações e vai tirando conclusões e decisões mais acertadas, né? Você leva no final decisões mais acertadas com relação a por que prover, como prover uma melhor água, um abastecimento de água para uma região de forma mais otimizada, mais eficiente aí do ponto de vista hidroenergético, uma nova instalação de uma nova região que vai receber uma nova adutora, derivada de alguns sistemas já existentes. Então, essa abordagem sistêmica de conhecimento, né, vai trazendo mais à luz, e hoje está aí, né, apontado aí pelo Gustavo, né, o IoT, as tecnologias da indústria 4.0, toda essa integração de dados, né, potencializada aí com 5G, as bandas aí provendo muito milhões de dados, Big Data, tudo isso você vai convergindo, mas no cerne, assim, a gente tem que conhecer o nosso negócio e ter consciência sobre ele. Então, como que eu vou priorizar, né, potências maiores, instalações maiores e que são super críticas e relevantes para o meu sistema? Uma válvula no sisteminha ali que atende Copacabana, ela, se ela não estiver bem monitorada, bem conhecida, eu posso deixar um bairro ali 500 mil pessoas sem água. Então, olha que impacto, né? Olha que decisão estratégica. Então, aí eu passo para a Letícia, eu acho que realmente esses casamentos aí de informações, de inteligência, eles são providos aí à medida que a gente leva e compartilha esses dados, né? Que você falou, drenagem, todas as outras utilities também, levando a luz para que os tomadores de decisão possam acertar mais, né? E aí o GM digital, o BIM, a modelagem, tudo isso, a informação gráfica ainda é mais cognitiva ainda, né? Então, por isso que o BIM aí tá mudando o mundo, né? Os GM digitais, você traz isso, uma navegação virtual, conhecendo a instalação remotamente, um gêmeo dela idêntico, né? Mas com informação precisa, né? Com informação precisa, né, Letícia? Excelente colocado, Wagner, e eu até agradeço a pergunta da Luana, porque eu acredito muito nisso, apesar do fórum aqui ser voltado para inovações, né, importante fazer o arroz com feijão muito bem feito, né, e até foi bem colocado pela Monique, assim, a gente entender a captação de outras formas de água, mas também olhar, né, para o nosso desperdício. Então, pô, a gente cobra tanto da população, né, fechar a torneira, será que a gente tem feito o nosso trabalho dentro de casa? Então, acho que respondendo a tua pergunta, a gente traz aqui, claro, essas inovações, mas a gente tem um carinho muito grande, não é à toa que o nosso portfólio conta, né, com mais de 18 soluções, porque a gente vê essas dificuldades. Pô, para um BIM, será que eu tenho a geolocalização, o georreferenciamento das minhas tubulações? Então, a gente consegue trazer serviços de georradar, pipe locator, demais tecnologias para esse georreferenciamento. A gente também cuida do reparo das redes, entendeu? Onde está tendo vazamento, a gente tem diversas soluções aí voltado para perdas. E para finalizar, assim, que seria o suprassumo do monitoramento, seria a gente colocar ou seja, a nossa meta é fazer um sensor que seja tão barato ao ponto de a gente querer ter um sensor em cada lugar, né? A gente vê aí essa toada do 5G, mas também essas iniciativas em baixa frequência que vão mais longe, são mais confiáveis, e juntar esses dois para que a gente consiga ter um pontinho de informações em cada lugar, porque através de fatos e dados a gente consegue
como o Wagner falou, priorizar ações, priorizar, será que eu faço esse reparo? Será que eu crio uma estação nova? Será que criar essa estação nova é mais rentável do que substituir o elemento filtrante? Então, não tem jeito, né? Somente com dados e fatos a gente consegue tomar as melhores decisões. Então, e é claro, mais uma vez, a gente voltou aqui para as inovações, mas também oferecemos e estamos bem abertos para discutir essas questões, né? Qual que é a demanda? Vamos voltar lá atrás e fazer arroz com feijão também? Estamos abertos para qualquer iniciativa nesse sentido. Gente, muito obrigado. Peço perdão pelo avançar da hora, né? A gente começou às 5, o objetivo era terminar às 6, estamos terminando às 6h42, mas assim, eu vejo que a discussão foi muito rica. Eu quero agradecer mesmo pela presença de todos vocês aqui, pelo tempo, que a gente sabe que é corrido para todo mundo, mas o objetivo desse fórum é esse mesmo, é a gente ter uma visão holística, trazer os mais diferentes elos da cadeia para que a gente possa construir esse conhecimento conjunto. A SAMA está à disposição de todos também. Essa reunião ela vai ficar gravada, a gente vai colocar ela no YouTube também para que, né, mais pessoas possam assistir, para que possa ser compartilhada. E agradeço muito a todos aí pela presença e pelo tempo despendido. Obrigada, Luana. A gente Obrigada agradece a aí, todos. obrigado a todos. Excelente Estamos à disposição. bate-papo. Gente, obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigada, pessoal. Ótima noite. Obrigado. Tchau, tchau.